Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo da solução Unify, particularmente dos Access Points, né, da nossa solução de Wi-Fi corporativo, dessa vez na fábrica da Grife Carmen Steffes. Então, em todas as unidades deles no Brasil, eles já usam a solução Unify há anos, há 6 anos, aí eu vou estar apresentando para vocês então, o que é que eles têm lá hoje. Então vamos começar aqui a apresentação em tela cheia. Então só para contextualizar, acho que dispensa a apresentação, a Carmen Steffes, né, uma grife aí das mais tradicionais, das mais conhecidas no mundo todo, de calçados, de roupas, daí de acessórios. E a fábrica deles, a matriz da empresa no Brasil fica em Franca, São Paulo. E eles também têm outras unidades, né? A confecção fica em Criciúma, Santa Catarina, a fábrica de calçados, né, a unidade de calçados fica em Pirapora, Minas Gerais, e várias outras espalhadas por todo o Brasil. Em todas essas unidades que eles têm espalhadas pelo Brasil, a maior é a matriz, né, a fábrica em Franca, obviamente, mas em todas essas unidades eles têm 73 APs Unify para prover cobertura Wi-Fi para toda a empresa, para os funcionários ali da empresa, né, para eles poderem trabalhar, porque vários trabalham usando notebooks, enfim, dispositivos móveis, tá? E desses 73 APs, estão 40 deles, né, a maior parte, 40 deles estão justamente na matriz lá em Franca. Tá? Aqui a gente consegue ver uma tela, o resumo de sites da controladora Unify, né? A solução Unify, para quem não conhece, ela é uma solução baseada em software, que a gente chama de SDN. O que isso quer dizer? Todos os ativos da rede são gerenciados a partir de um ponto centralizado, né, de uma instância de software, que no nosso caso é o software Unify Controller, totalmente gratuito. Você pode baixar e instalar num servidor dedicado na empresa, como o pessoal fez, né, lá na fábrica da Carmen Steffes. Eles têm no data center um servidor dedicado com a controladora Unify, mas também é possível instalar num serviço de nuvem, enfim, né, só unicamente na matriz da empresa, distribuir isso para filiais, como eles fazem aqui, para ter gerência centralizada. E a vantagem no caso da solução Unify é que esse software é totalmente gratuito, né? A Ubiquiti vende hardware, não vende software. Todo software que a gente desenvolve, que é de muita qualidade, é valor agregado no produto, então a gente entrega a gerência da solução para o nosso cliente sem custo nenhum. A gente não cobra custo de software nem custo de licença, né, só o hardware que a gente vende. Aqui a gente tem um exemplo de uma tela extraída do Unify Controller, que é a visão geral de sites. Dentro da mesma controladora, o administrador pode criar quantos sites ele quiser. Então, se você é uma empresa grande que tem várias unidades no Brasil, você pode criar vários sites lógicos para organizar os equipamentos daquela unidade dentro de um grupo lógico. Ou se você, por exemplo, é um integrador que instala o Wi-Fi como serviço nos seus clientes, vende a gerência para os seus clientes, você tem centenas de clientes, você vai criar aqui centenas de sites, um para cada um dos seus clientes, e aí você consegue entregar para cada um desses clientes uma conta para ele ter um acesso só de visualização do site dele. Ele não pode alterar as configurações. Se você quiser que ele altere, você pode também fazer isso, mas via de regra você entrega uma conta de visualização, ele vai visualizar as configurações só do site dele, não dos outros, né, e aí você consegue vender a gerência. E no caso de uma empresa, como é o case, né, você consegue organizar todas as filiais, então, e enxergar numa única interface. Então você consegue ver a quantidade de APs em cada uma das unidades, né? Então quantos estão ativos, quantos estão inativos, quantos ainda não foram adotados, a quantidade de usuários pendurados naquele momento, nos APs daquela unidade. Então você consegue ter essa visualização global aí do todo. Isso é uma das grandes vantagens do nosso software. Então nessa tela a gente consegue ver aqui, ó, a matriz em Franca com 40 APs ativos, que são lá os 40 APs da unidade principal que eu já comentei com vocês, ok? Em termos de equipamento, o que eles utilizaram lá? Bom, lá existem do atual portfólio, né, o AP-AC Pro e o AP-AC Lite, e os equipamentos legados, antigos, baseados no antigo padrão 802.11n, o AP e o APLR. Né? E por que eles têm APs legados se não é uma boa prática de projeto hoje a gente ter APs legados em novos projetos? Porque eles já são clientes antigos da solução Unify. Eles já têm Unify funcionando, operando em todas as unidades da empresa há 6 anos atrás. E quando eles começaram o projeto,
os APs que estavam disponíveis na época eram os legados, e esses equipamentos, mesmo sendo legados, são equipamentos de muita qualidade, que estão em operação até hoje, 6 anos depois. Então, eles ainda se mantêm lá em operação no parque da empresa. E gradativamente, à medida que eles vão precisando de novos equipamentos, a reposição sempre é feita já com os equipamentos do novo portfólio. Né? Qual a diferença? Os APs legados, eles são baseados no antigo padrão de Wi-Fi 802.11n, que a gente chama hoje de Wi-Fi 4, tá? Eles operam exclusivamente na banda de 2.4 GHz, então eles operam em uma única banda, e isso era comum 6 anos atrás, mas hoje isso na prática acaba sendo muito ruim, porque em 2.4 GHz a gente tem pouca banda disponível, poucos canais para operar e uma grande incidência de outros equipamentos concorrentes que também operam nessa banda. Então acaba ficando difícil trabalhar nessa banda hoje, principalmente em áreas urbanas, em áreas residenciais, né? Num espaço maior, em que todo o terreno ali, a propriedade da empresa, acaba ficando mais fácil para ela operar nessa banda, porque o terreno é dela e ela provavelmente não vai estar recebendo interferência de equipamentos vizinhos se essa área for grande, né? Mas em áreas residenciais, urbanas, fica bem mais difícil de lidar com Wi-Fi com qualidade operando numa única banda. A solução para isso é a atual tecnologia 802.11ac, que a gente chama de Wi-Fi 5, então todos os atuais APs do portfólio Unify, eles são dual band, operam em 2.4 GHz e em 5 GHz, então existe essa vantagem de poder operar numa frequência que tem muito mais disponibilidade de banda, mais canais e que permite entregar muito mais qualidade no Wi-Fi, e é uma tecnologia muito mais tolerante à interferência, porque ela recebe naturalmente menos interferência, porque esse sinal ele acaba tendo mais dificuldade para chegar mais longe, e isso hoje é uma vantagem para novos projetos de Wi-Fi, porque eu recebo menos interferência, e por isso que hoje a recomendação é a gente trabalhar com células menores, utilizando mais APs no nosso ambiente, para privilegiar desempenho, para fazer com que os clientes fiquem mais próximos do AP, acabem modulando com as melhores taxas, né? Então hoje é recomendado operar na banda de 5 GHz, mesmo que o alcance de 5 GHz seja menor do que o de 2.4 GHz. Como eu disse, hoje isso é até melhor na prática, porque facilita o projeto de células menores, com mais APs, né, de maneira que haja menos interferência entre eles. Esses APs eles podem ser diferenciados pela cor do LED, né, os APs legados que operavam apenas em 2.4 GHz, o UAP e o APLR, eles têm o LED verde, tá? E os novos APs AC, todos eles têm o LED azul. Okay? Também existe um AP legado, que é o AP Pro, que era dual band, então o LED dele também é azul, mas via de regra, esses são os equipamentos que a gente tem no Brasil de legado hoje, o AP e o APLR, então você consegue identificar eles pelo LED verde, ok? Os novos, então, pelo LED azul. Então são 73 access points que eles têm lá, 40 na unidade principal. Tá? Aqui tem uma outra tela do software Unify Controller, só para vocês conseguirem enxergar qual que é a grande vantagem da gerência centralizada em software. Né? Se a solução ela é tradicional, ela não é baseada numa controladora, cada um dos equipamentos tem que ser gerenciados individualmente. E num parque onde você tem 40p, 70p, 100, 200, enfim, acaba ficando muito inviável isso na prática, né? Então a solução Unify, ela permite que você tenha essa visualização de devices, né, com todos os equipamentos. Você pode dar um nome lógico para esses equipamentos com base na localização deles. E o interessante disso é que a gente deixa de precisar administrar e configurar o equipamento por IP. Aliás, a gente nem precisa mais se preocupar com o IP. O equipamento tem que ter um IP para existir na rede IP, mas ele deixa de ser importante do ponto de vista de gerência. A gente simplesmente vai clicar no equipamento e o software já vai abrir aqui na lateral direita uma caixa de propriedades para a gente fazer as configurações de um equipamento individualmente. Lembrando que todas as configurações que são feitas no contexto da rede sem fio como um todo, elas são automaticamente provisionadas, aplicadas em massa em todos os APs. Então se a gente mudar o nome dessa SSID, eu tenho 40 APs na minha unidade, essa alteração já vai ocorrer em massa automaticamente para todos os equipamentos, ok? Então essa é uma das grandes vantagens da gerência unificada. Lembrando mais uma vez, o nosso software, diferente das soluções concorrentes, é gratuito, a gente não cobra licença por AP, nem
licença do software que vocês usam para gerência, você vai pagar pelo preço do hardware, que é o que a gente vende, e o equipamento é seu, não é uma caixa fria que daqui 2 anos você vai precisar renovar uma licença, não, esse equipamento vai ser seu para sempre. Então os APs legados que estão em operação nessa rede, que foram adquiridos 6, 5 anos atrás, continuam em operação normalmente e a empresa nunca pagou nenhum custo de licença desses APs, ela nunca pagou nada além do preço do equipamento uma única vez 6 anos atrás. Então durante todos esses 6 anos, imagine a economia, né, no orçamento de TI que a empresa consegue. Se fosse qualquer outra solução convencional, a empresa teria que anualmente ou bianualmente, né, pagar licenças dos equipamentos sem a troca do equipamento. Então é muito ruim isso hoje na prática, né? Eu mantenho o meu parque com a mesma tecnologia e estou pagando uma licença constante. Isso não acontece com o Unify, tá? Então, uma das grandes vantagens. Em termos aí do portfólio atual, então aqui a gente tem um resumo de todos os APs que existem no nosso atual portfólio de APs com tecnologia AC, né, Wi-Fi 5. Esses são os APs indoor, a gente também tem outros para ambientes outdoor, que podem ficar expostos ao tempo, mas aqui estão todos os nossos tradicionais discos para ambientes indoor. E lá, então, na Carmen Steffens, eles usam principalmente o APC Lite e também o APC Pro, são os dois equipamentos que eles usam lá. Um destaque para aqueles ambientes que não são ambientes de alta densidade, né, eventos, praças públicas, esse tipo de cenário, é o APC Lite. Esse é um AP que atende a uma grande parte dos casos, eu diria que a maior parte das demandas, né, você consegue utilizar o APC Lite. Muitas vezes é mais atrativo você usar um AP de entrada com mais APs no seu projeto do que eventualmente um AP mais parrudo, só que um único equipamento, né? Então isso tem que ser levado em consideração no projeto. Se você tem uma grande área de cobertura para cobrir, por exemplo, todo o ambiente de uma empresa, não adianta você usar um único equipamento com capacidade para 300 clientes, por exemplo, porque lá na sua empresa você tem 300 colaboradores, porque aqui provavelmente você vai ter um problema de área de cobertura, né? Os APs têm um limite de área de cobertura. Então esses APs aqui mais à direita, o Nano HD, o HD e o XG, que são para ambientes de alta densidade, são APs para realmente ambientes onde eu tenho no mesmo espaço da área de cobertura do AP, mesmo dos de entrada, dos tradicionais, uma grande concentração de pessoas, e isso vai acontecer em eventos, em praças públicas, né, em auditórios, nesse tipo de cenário. Então você vai ter lá um auditório na sua empresa com muitas pessoas num ambiente relativamente pequeno, né, você não pode usar um AP de entrada nesses casos. Mas você aí tem o recurso dos APs HD, de alta densidade, justamente para isso que eles existem. Tá? Agora, se o seu objetivo é prover áreas de coberturas maiores, né, uma maior área de cobertura, você tem que fazer, então, dimensionar o projeto do seu ambiente com mais APs. E aí, se você não vai ter em cada uma das células 300 clientes, aí que é ideal a utilização dos equipamentos de entrada, que tem capacidade aí recomendada para, por exemplo, 60 clientes no caso do AP Lite. Tá? Então, se na célula que você dimensionou na sua empresa você não tem mais do que 60 pessoas, né, o AP de entrada ele é suficiente, porque você tem as pessoas de toda a sua empresa distribuídas no espaço, né? Elas não estão todas concentradas numa única célula de cobertura do AP. Então, essa decisão de qual equipamento utilizar vai depender do projeto, obviamente. Tá? E o equipamento APC Lite, apesar de ele ser um AP de entrada, tem um custo muito barato, muito inferior a qualquer outra solução concorrente de mesmo nível, né? Os APs Unify, eles representam aí o carro-chefe hoje da Ubiquiti no Brasil. A Ubiquiti está entre os 4 maiores fabricantes do Wi-Fi corporativo. Hoje esses APs têm a melhor relação preço-performance do mercado, porque a gente tem a performance dos grandes, a gente está entre os 4 grandes, só que com um preço custando da ordem de 1/3 da unidade desses equipamentos dos fabricantes que concorrem com a gente, sem entrar no mérito do custo de licença, né? Então, muito em conta, é um equipamento dual band que opera nas 2 bandas, tecnologia atual, alimentado via PoE, né? Então o próprio cabo de rede alimenta o AP, feito para montagem em teto, enfim, equipamento ideal para uso para ambientes corporativos, lembrando que a gente tem vários outros no portfólio. Aqui algumas imagens, só para vocês terem uma ideia de como os APs estão montados no ambiente. À esquerda um AP legado, então vejam o LED verde, que eu comentei com vocês, então pelo LED você
identifica que é um AP legado, baseado no antigo padrão 802.11n, né? Lembrando que mesmo esses APs sendo legados e a empresa tendo adquirido esses APs 6 anos atrás, eles continuam funcionais normalmente hoje na controladora atual. A Ubiquiti continua lançando novos firmwares, continua suportando os APs legados na controladora. É claro que novos projetos você deve sempre fazer uso dos novos APs AC Wi-Fi 5. Então aqui à direita a gente vê o LED azul, pelo LED azul a gente consegue identificar que é um AP do atual padrão AC. Okay? Então só para vocês terem uma ideia dos equipamentos, para fechar um depoimento do Guilherme Alves, que é analista de TI lá da Carmen Esteves, que foi responsável pelo projeto de Wi-Fi na empresa, desde o começo, lá 6 anos atrás, quando eles começaram a instalar os legados, até hoje que eles instalam os novos APs AC. Ele diz então justamente isso, conheço e utilizo os APs Unify da Ubiquiti há 6 anos. Quando iniciamos as primeiras instalações dos APs na época, buscávamos equipamentos que atenderiam às nossas necessidades de gerenciamento unificado, que é um dos grandes destaques, né, diferencial do Unify, a gerência centralizada no software, a abrangência de sinal e que fossem estáveis e profissionais. E é justamente isso que os APs Unify entregam, né, uma solução corporativa profissional com gerência centralizada para facilitar a vida do pessoal de TI que tem que administrar e operar esses equipamentos no dia a dia, tá? Então ele continua aqui dizendo que eles visavam a facilidade do controle do AP, né, e da rede Wi-Fi, e eles conseguiram isso com a solução Unify, é justamente isso que o Unify entrega, essa facilidade. E ainda mais importante foi o custo-benefício atraente, sem que tivéssemos que arcar com caras licenças, como ocorre com outros fabricantes. E é isso que a gente ouve todo dia quando a gente está conversando com as empresas, né, quando a gente está lá conseguindo novos clientes, a reclamação é sempre a mesma, né? Samuel, tá difícil de ficar pagando licença de todo o meu parque de APs Wi-Fi anualmente ou a cada 2 anos. É muito difícil, né? Já é difícil para o orçamento de TI de muitas empresas eu trocar os equipamentos a cada 3 ou 4 anos por causa de uma nova tecnologia, quem dirá manter os mesmos equipamentos sem trocar por um novo, pagando um custo de licença. Isso inviabiliza totalmente o orçamento de TI para pequenas e médias empresas, com certeza. Tá? Então é aí que a gente vem ganhando muito esse mercado de médias empresas. O mercado de pequenas empresas a gente sempre teve, mas o mercado de médias empresas a gente vem ganhando muito espaço porque a nossa solução tem a melhor relação preço-performance do mercado. Ok? Tudo bem, a gente tem aí vários canais de suporte, a gente estimula que todos vocês participem, tá? Tem lá o nosso fórum oficial, forum-pt.bnt.com, onde vocês podem colocar suas dúvidas, o time da Ubiquiti está por lá, no Brasil, né? A comunidade também do Brasil está por lá, tem o nosso blog, o canal do YouTube, a apostila da certificação EWA que é focada em Unify, enfim. Hoje o que não falta no Brasil é material de qualidade em português para vocês estudarem, entenderem melhor como funciona a solução Unify, ok? Então o case era esse, até uma próxima, um abraço, tchau, tchau.